Qual é a sua reação diante de um grande problema que se levantou contra você e está lhe afrontando? E qual é a estratégia em Deus para vencer? Eu sou o pastor Eberson Davi, missionário em Montargil, Portugal. Convido a você a deixar o seu like e a se inscrever nesse canal. Todos os dias estamos trazendo um devocional da Palavra do Senhor e orando juntos. Convido a você a ler comigo alguns versículos do livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não for a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então esse texto fala sobre o profeta Daniel, o profeta que orava 3 vezes ao dia. E nessa passagem que acabamos de ler, diz sobre a conspiração que foi feita contra Daniel para tentar tirar-lhe a vida. E nesse texto diz que os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião para pegar Daniel, para que ele fosse morto, porque tinham inveja de Daniel. Porque o Espírito do Senhor estava sobre Daniel, tudo quanto ele fazia com excelência, e era um homem fiel ao Senhor, que mantinha uma relação íntima com Deus. Orava 3 vezes durante o dia, durante todos os dias. Então, nessa passagem, foi feita uma conspiração contra Daniel. Os príncipes que o invejavam, que queriam matá-lo, fizeram o rei assinar uma ordem na qual dizia que durante 1 mês, aquela pessoa que orasse, que buscasse o outro Deus, que não fosse o próprio rei, deveria ser lançado na cova dos leões. E a passagem que lemos diz que Daniel, quando soube que esse decreto havia sido assinado pelo rei, ele simplesmente continuou fazendo aquilo que sempre fazia, que era orar ao Senhor 3 vezes ao dia, de joelhos, e dando graças ao seu Deus, continuou a sua vida normal. Então, meus amados irmãos, quando esse grande problema se levantou contra a sua vida, Daniel simplesmente continuou crendo no Senhor. E a sua estratégia foi continuar orando, continuar fazendo aquilo que sempre fazia e que tinha a certeza que era onde a sua força estava presente, que era na oração. E Daniel orava, Daniel buscava o Senhor, ele queria cada vez mais intimidade com Deus, e ele adorava o Senhor em espírito e em verdade. A intimidade que Daniel tinha com Deus não o impediu de ser jogado na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões porque não cumpriu o decreto do rei, porque ele sabia que só ao Senhor deveria adorar. E ali
Dentro da cova dos leões, Daniel viveu um grande milagre. Sua vida foi poupada. O Senhor enviou o seu anjo e fechou as bocas dos leões que estavam famintos ali. E a palavra do Senhor diz que Daniel foi honrado perante todos. O Senhor honrou a fé de Daniel e fez a justiça divina prevalecer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando um grande problema se levantar contra você, uma grande afronta, uma falsa acusação, que você possa fazer o que Daniel fez, continuar orando, não retroceda, continue firme, porque a justiça do Senhor prevalecerá. O Senhor o livrará de todo mal, o livrará da boca dos leões, o livrará do laço do passarinheiro, o livrará da peste perniciosa. A palavra do Senhor diz no Salmo 91 que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, que nós possamos continuar firmes numa vida de oração. E se porventura você não tem uma vida de oração, que você possa iniciar a partir de hoje. Tenha uma vida constante de oração, assim como Daniel tinha. Busque ao Senhor diariamente. E quando a falsa acusação, o grande problema se levantar contra você, permaneça firme. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes a Ti que é o autor e consumador da nossa fé, ao Deus de toda honra, de toda glória, que livrou Daniel da cova dos leões. Nós clamamos a Ti, ó Pai, nos dê forças a cada dia para caminhar, para continuar uma vida de oração. Ó Deus, encha-nos de fé, assim como o Senhor abençoou Daniel, lhe concedendo forças para não retroceder, que nós possamos também, como ele, ó Pai, ter forças para não retroceder. Aumenta a nossa fé a cada dia, que nós possamos ter uma vida de intensa oração. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecer fiéis ao Senhor, a não nos amedrontarmos quando o dia mau chegar, quando o grande problema vier, quando a falsa acusação se levantar contra nós. Mesmo que sejamos lançados na cova dos leões, mas nós cremos no milagre do Senhor. Nós cremos no grande livramento e na justiça do Senhor em nossas vidas. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, se porventura não tem ainda a fé necessária para não poder retroceder, que o Senhor venha lhe conceder fé, que o Senhor venha lhe conceder ânimo e vigor, que eles venham ter forças para orar dia após dia, em nome de Jesus. Amém.